A reencarnação é um estágio sagrado de recapitulação das nossas experiências. As possibilidades de hoje nos vinculam a atitudes de ontem, exigindo-nos trabalho infatigável no bem para a construção do amanhã. Aproveitar cada dia, realizando o melhor que pudermos, aonde estivermos e com quem estivermos, vai nos garantir a felicidade que tanto desejamos. Reencarnar quer dizer nascer de novo, voltar o espírito à vida na matéria, ligando-se a um novo corpo em formação no útero materno. Essa crença encontra-se em vários sistemas religiosos e filosóficos da antiguidade, em especial no Oriente. Atualmente, um número sem conta de trabalhos científicos publicados no mundo inteiro trata da vida após a morte e da reencarnação. Entre os mais significativos, destacamos os do Dr. Ian Stevenson, médico, psiquiatra e professor da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, e os do Dr. Hemendra Banerjee, da Índia. No Brasil, nós temos os trabalhos do Dr. Hernani Guimarães Andrade, que afirma: podemos esperar serenamente que a reencarnação será, dentro em breve, reconhecida como uma lei biológica, talvez a mais importante de todas elas. As pesquisas relatam casos obtidos por processos de regressão de memória conduzidos por psicólogos, clínicos e psiquiatras. Na sua maioria, porém, os trabalhos se baseiam em recordações espontâneas manifestadas na infância. A reencarnação inclui-se entre os ensinamentos da doutrina espírita. O espírito é criado por Deus, simples e ignorante. E através das várias encarnações vai progredindo na sua saga de aperfeiçoamento. Mas por que esquecemos de nossas existências anteriores? Por que tão poucos recordam de suas experiências passadas? A crença na reencarnação destrói os laços de família? A terapia de vidas passadas pode ajudar uma pessoa a liberar-se de traumas de outras vidas? Para conversar conosco sobre este tema, está aqui o Dr. Milton Menezes. Ele é bacharel em psicologia, pesquisador do espiritismo e diretor do Instituto Vita Contínua. Dr. Milton Menezes, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Yasmin. Em que momento o espírito reencarna? Em que momento ele se liga a um novo corpo? Nós temos tido a oportunidade de ver ao longo de tantos anos, utilizando a regressão de memória, muitos processos onde o indivíduo regride a esses momentos da concepção, onde o processo da reencarnação está acontecendo. E o que a gente observa é que o processo da reencarnação em si, ele começa antes mesmo da concepção. A gente percebe que essa aproximação daquele indivíduo enquanto espírito, ao se aproximar daquele núcleo familiar, ao se aproximar principalmente daquele casal principalmente daquela mãe, ele já começa então a influenciar o organismo daquela mãe de forma não só ao tipo de óvulo e aquela carga genética que vai daquele óvulo, também em relação ao espermatozoide do marido, do pai, que vai então propiciar aquele corpo que aquele espírito necessita para o seu processo reencarnatório. Mas aí sim, a partir do processo da concepção, onde então há a concepção, onde o espermatozoide se liga ao óvulo, nós percebemos uma etapa fundamental do processo reencarnatório, que é quando então a entidade espiritual, o indivíduo enquanto espírito, ele se liga energeticamente já àquela primeira célula. Ali então ele começa a estar ligado àquele novo corpo e vai acompanhando de etapa a etapa o processo de desenvolvimento, não só físico, enquanto feto, enquanto embrião, depois feto e depois ao nascer, mas também vai se concluir apenas na adolescência. O processo reencarnatório, ele começa antes da concepção e ele vai se concluir em torno da adolescência, quando o indivíduo entra na que a gente chama de adultez, né? no período de adulto. Muito interessante isso. Agora, é possível o espírito voltar atrás enquanto ainda não houve o nascimento?
Nós temos percebido, não só em algumas experiências de relatos de clientes que regridem a esse momento, em que, já ligados ao corpo, acompanham o desenvolvimento, estão interagindo, integrando aquele corpo que está reencarnando, que está se desenvolvendo, mas também pela literatura de alguns depoimentos de espíritos que, no plano espiritual, acabam passando mensagem nesse sentido. O que a gente percebe é que, como a ligação com o físico, o corpo físico em desenvolvimento ainda é muito tênue, se há um tipo de resistência ou ao tipo de ambiente familiar que vai enfrentar, ou ao tipo de desafio que aquele corpo vai trazer como experiência necessária para o aprendizado daquele espírito, pode haver um tipo de recuo, né? De alguma forma, aquele espírito ele rechaçar aquela experiência e ele de alguma forma inviabiliza. E o que acontece muitas vezes quando temos abortos espontâneos, por exemplo, de mães que, apesar de quererem o seu filho e sem um motivo aparente físico, tem um aborto espontâneo, quer dizer, tem uma interrupção do processo da gravidez por motivos que às vezes escapam ao conhecimento da medicina. Porque não seria possível um outro espírito aproveitar-se de um corpo que já tenha sido envolvido ou ligado a uma outra entidade, ele não pode entrar ali e pegar. Essa é uma questão bastante interessante e controvertida. Na maioria das tradições filosóficas, isso não seria possível, pouco provável. Pela minha experiência, eu vejo que muito poucas vezes eu observei esse tipo de fenômeno, ao ponto de a gente duvidar se ele seria a ocorrência ou, às vezes, por conta da experiência psíquica do indivíduo, por exemplo, em regressão. Mas alguns pesquisadores da reencarnação, como o Hemendra Banerjee, por exemplo, da Índia, já desencarnado, mas ele relata em alguns livros de pesquisa dele a possibilidade de um espírito que, durante o desenvolvimento fetal, ele tendo desistido disso, dele poder ser ocupado por outro espírito. É uma questão controversa e que desafia ainda o nosso conhecimento sobre o processo ainda da reencarnação. Eu, particularmente, acho pouco provável, porque o tipo de envolvimento desde o início com aquele tipo de corpo, com o ambiente familiar, a sintonia energética, ela parece ser construída num nível de sintonia muito delicado e que dificilmente favoreceria de imediato uma substituição dessa forma. Mas existem algumas pessoas que defendem esse tipo de ideia, né, esse tipo de tese, né? O Clube de Arte é um projeto de amor que ampara obras sociais espalhadas por todo o Brasil. Em Alagoas, uma das instituições amparadas é o Lar de São Domingos. O Lar de São Domingos acolhe famílias e idosos em risco social. Participe dessa obra de amor associando-se ao Clube de Arte. Você vai receber brindes mensais na forma de CDs, DVDs ou livros, mais a assinatura gratuita da revista Cultura Espírita. E você ainda ajuda na manutenção das obras sociais e dos projetos de divulgação da arte espírita. Na promoção de hoje, você se associa agora e, além dos brindes do mês, o CD Parnaso e a revista Cultura Espírita, você vai receber inteiramente grátis o DVD Mediunidade, uma janela para a imortalidade. Ligue agora para 0 Operadora 21 3017 9800 ou inscreva-se pelo site clubedearte.org.br. O Clube de Arte é a arte a serviço do bem.